dessa noite ser um pouco racional quanto aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. E para isso eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou falar, para que você entendesse aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para isso, eu gostaria que você já deixasse sua Bíblia aberta no livro de Josué, o capítulo é o capítulo de número 1. Eu vou ler apenas um versículo para o nosso entendimento. Mas antes de eu ler esse versículo de Josué, capítulo de número 1, considerando hoje que hoje é um culto, o último culto desse ano, deixa aberto aí Josué capítulo 1. Eu vou ler um versículo só, eu não vou ler agora, mas eu gostaria antes de ler esse versículo aqui, meditar aqui, que você observe comigo aqui algo da parte do Senhor. Amém? Todos abriram aí Josué capítulo de número 1? Amém. Pai, te agradeço, Deus, por todo o dízimo e oferta entregue na sua casa. Agradeço, meu Pai, porque já o louvamos com gratidão pelos testemunhos, mas agora a sua palavra que fala ao nosso coração, que será falada aqui e ministrada também conosco. Que o Senhor continue, meu Pai, a nos trazer entendimento espiritual, e que nossa caminhada e a nossa fé seja renovada no Senhor pelo poder da sua palavra. Me usa, meu Pai, porque não tenho nada, meu Pai, a falar da minha parte, a não ser do Senhor. Também não tenho nada a declarar que não for aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Por isso, olho aqui para as Escrituras, meu Pai, e vejo, meu Pai, a sua voz falando aos nossos corações, a sua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Antes de eu falar do Josué, eu gostaria de trazer essa reflexão aqui. E aí eu consigo, não apenas na reflexão e não apenas no Josué que eu vou ler, mas eu consigo olhar aqui em todo o cenário da Bíblia. Consigo olhar isso aqui de ponta a ponta nas Escrituras. Consigo ver claramente, sem estar por detrás de pano, sem estar por detrás da cortina, alguma coisa que a gente precisa procurar, mas algo que está muito visível aos nossos olhos, que é a condução de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, o direcionar dos nossos dias, o conduzir dos nossos dias, o estender da mão de Deus, e somente Deus, porque se não fosse, não que nós não estaríamos aqui agradecendo a Ele, não haveria terra, não haveria o amanhã, não haveria mais o amanhecer se não fosse a permissão do nosso Senhor. Então eu olho isso e vejo com total clareza. Mas quando olho as Escrituras, o que nos chama a atenção é entender que quando nos decidimos, quando acreditamos e nos colocamos na direção daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, tudo fica mais claro de entender por que devemos caminhar com Ele, por que acreditar nele, por que confiar nele. Então, como eu disse que nós vamos ler em Josué, vai ficar claro isso, mas eu gostaria de trazer esse entendimento para os irmãos como uma introdução daquilo que eu vou falar. E para isso, eu quis olhar o livro de Salmos. E olhando o livro de Salmos, você sabe que o livro de Salmos tem 150 salmos aqui narrados. De Salmo começa do número 1 e vai até o Salmo de número 150. Nós temos vários autores que escreveram o livro de Salmos, mas tem um autor que nós conhecemos muito bem, que foi o que escreveu mais salmos. O nome desse é um rei da Bíblia muito conhecido por nós, chamado de Davi. Davi, dos 150 salmos, ele escreve 73 salmos. E aqui eu destaquei, escrevi, peguei um a um desses 73. Fica tranquilo que eu não vou falar dos 73. Você já está preocupado, né? Marcelo já trouxe café hoje? Marcelo trouxe café, meu? Nós vamos tomar café quentinho, que nós não vamos passar do horário. Mas eu gostaria de entender, 73 salmos. Davi tem um motivo para louvar o Senhor? Ele tem vários motivos para louvar o Senhor. Davi tem um motivo para agradecer a Deus? Ele tem vários motivos para agradecer a Deus. Deus deu um livramento para Davi? Deus deu vários livramentos. Deus ajudou Davi em uma situação. Deus ajudou Davi em várias situações. Eu não sei se já consegue entender aí a nossa vida, não. Eu não sei se você consegue entender a fé que nós professamos no nosso Senhor, que não é vir num culto e sentir um arrepio. Eu gosto de dizer, irmão, que aquele que sente arrepio, bota uma blusa, ou é frio, ou é alguma coisa, não precisa ficar todo, né? Você precisa ficar atento àquilo que o Senhor tem provido na sua vida. E quando eu olho os 73 salmos de Davi, eu vejo que no salmo de número 3, Davi anuncia a confiança na salvação que Deus havia lhe concedido. No salmo 4,
ele confia em Deus no período da angústia. No Salmo 5, ele ora pedindo proteção a Deus diante dos seus inimigos. No Salmo 6, ele faz uma oração porque ele estava vivendo em profunda angústia. No Salmo 7, ele defende a conduta do justo e sabe que o ímpio não está na direção de Deus. No Salmo 8, ele dá voz à glória de Deus e à dignidade do Filho do Homem, prenunciando a vinda de Jesus. No Salmo 9, ele dá ações de graça a Deus. Veja que agora não está mais orando, agradecendo por nenhum livramento. Ele só tem a agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. No Salmo de número 11, ele declara com forte voz que Deus é refúgio, forte refúgio na sua vida. Salmo 12, ele declara que Deus é auxílio. No Salmo 13, ele faz uma oração de fé. No Salmo 14, ele fala daquele que caminha com o Senhor tem redenção. Salmo 15, ele fala o que Deus espera do seu povo. Salmo 16, ele fala que Deus é santo. Salmo 17, ele faz súplicas à proteção divina. Salmo 18, ele celebra Deus com cântico de vitória. Salmo 16, ele declara que Deus é santo. Salmo 17, ele continua suplicando a proteção divina. O 18, novamente, cântico de vitória. O Salmo 19, ele fala da excelência da criação e do poder de Deus. O 20, ele fala do favor de Deus. O 21, gratidão por vitória. O 22, pelo sofrimento e vitória do Messias. E o 23, você conhece. Ele declara que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Você vê que eu não preciso ler os 73 salmos que estão todos aqui descritos e falar. Você já entendeu o que eu quero dizer para você. Porque em todo tempo Deus é a nossa proteção, o nosso porto seguro, é um lugar onde nós podemos recorrer, é uma fonte que nós podemos nos alimentar espiritualmente, é um lugar de refúgio seguro para a nossa vida e para a nossa casa. Deus, Ele é o nosso endereço. O nosso endereço não é um templo religioso, uma igreja, um horário de culto. O nosso endereço é o nosso Senhor. O nosso Deus é o nosso pastor. O nosso Deus é quem nos conduz às suas promessas. O nosso Deus é o mesmo que deu cânticos a Davi, por cânticos de livramento e de vitórias que ele teve. Afinal, foi ele que venceu o gigante Golias? Foi a estratégia dele? Ou era Deus conduzindo ele? Você entende que eu poderia falar dos 73 e nem tem necessidade, porque senão a gente já ficaria aqui só repetindo muitas coisas, das quais nós deveríamos repetir todos os dias, que é Deus fazendo, Deus agindo, Deus operando, Deus livrando, Deus guardando, Deus dando salvação. E nós temos muito motivo para agradecer a Deus. Amém? Então olhe para Davi, olhe para esses personagens aqui e veja claramente, nitidamente, que Deus é conosco em todo o nosso ano, cada mês do ano, cada semana do ano, cada coisa que nos ocorreu, cada situação que passamos, tudo que enfrentamos, cada página, cada estrofe da nossa vida, da nossa história, Deus está ali, irmão, também. E veja que são histórias, estrofes, que em todas elas teve alguns obstáculos, tiveram algumas dificuldades, tiveram algumas afrontas, tivemos muitas decepções, mas em todas elas Deus está ali. Entende isso? Nos 73 salmos de Davi, que em todas, seja na aflição, na angústia, ele direciona a Deus. E é isso que nós queremos sair daqui essa noite, olhando para as Escrituras e vendo que nós temos que direcionar a Deus todas as coisas. Volto a dizer, e uma coisa que me chama a atenção de Davi, é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele sabia que ele tinha Deus como a direção da sua vida. Amém? Já serviu a introdução para a gente entender que Deus vai falar conosco? Aí, Josué também é um personagem desse. O Josué,
no capítulo de número 1, e aqui eu quero colocar esse texto para a gente servir de referência, no capítulo de 1, apenas do verso de número 9, um verso muito conhecido, nosso, da palavra de Deus, que fala assim na minha Bíblia, na versão dos dias de hoje, que diz assim, Josué, capítulo 1, verso de número 9. Eduardo, depois você pega mais um pouco de água para mim, por gentileza. Josué, capítulo 1, verso 9, fala assim, lembre da minha ordem, vê se acha essa versão, ou não te ordenei, vê se lembra, acha essa versão lá. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, obrigado, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Amém? Vamos ler novamente, é só esse verso. Preste atenção em tudo que o Senhor está falando para Josué. Lembre da minha ordem. Olha qual que é a ordem de Deus. Seja forte, corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Ordem de Deus a Josué. Amém? Vocês lembram do cenário, do contexto que Josué está vivendo? Um período difícil, que é um período de luto, um período que agora Josué está lamentando a morte de um personagem da Bíblia, muito conhecido por nós, que tem por nome de Moisés. Lembra do Moisés? Moisés morreu. Moisés viu quantas coisas que Moisés não presenciou, assim como Josué, que era um auxiliar de Moisés, viu como Deus usou Moisés. Só que pensa que quando você está vendo as coisas e o agir de Deus na sua vida, você só tem voz de gratidão. Mas pense que quando nós estamos enfrentando um momento difícil, de luto, que nós não estamos vendo aparentemente uma vitória, ou aparentemente algo que nos chama a atenção, nós caminhamos por sentimentos próprios, do qual compete a vida humana. Josué está exatamente nesse momento. Ele não estava aqui na passagem do Mar Vermelho. Imagino eu, quando o povo passou o Mar Vermelho, irmão, era cada arrepio, né? Eu sou contra os arrepios, mas ali dava para arrepiar mesmo, hein? Rapaz do céu, não dava, Emerson? Passando o mar abre, você põe o pé no chão. Já pensou um negócio desse? Uma banda de cá de água, você fala, você vai fechar, não vai. Isso aqui eu ando, não mando, eu vou para frente, vou para trás. Aí você olha para trás, tem um faraó vindo te pegar para te levar de novo, e você está vendo, e aquele vento fresco do mar, e você vai, vou rápido, não vou rápido, vou aqui com a perna, e você vai aqui no passinho, vai rápido, gente, vamos, não vamos ficar para trás não, e você vai indo, aquele sentimento de emoção, coração batendo, e você chega do outro lado de lá. O que acontece com a irmã de Moisés? O que ela faz? Pega um instrumento e bate um louvorzão absurdo lá, um cântico de vitória, livramento de Deus, porque ela canta, porque o Senhor abriu o mar, e juntamente com a passagem do mar, Deus fechou o mar, e Faraó e os seus cavaleiros pereceram, porque Deus não permitiu que eles atravessassem, mas o povo dele, Deus permitiu que atravessassem com pés enxutos. Louvado seja Deus. É o cântico da vitória. Só qual que é o cântico do momento de luto? Qual que é o cântico no momento que a gente está na dificuldade? Qual que é o cântico quando está dando tudo errado na nossa vida? Qual que é o sentimento nosso com Deus? Qual que é o comportamento? Qual que é a reação? E aí Deus vai falar para Josué: Moisés não está mais aí. O seu líder não está mais entre vós. Mas Deus fala assim: mas eu estou com você. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Não? Você está entendendo aquilo que eu comecei com Davi para falar? Às vezes nós não temos o Moisés do nosso lado, o Davi hoje, mas nós temos o nosso Deus conosco por onde quer que a gente for, todos os dias da nossa vida.
em cada dia do ano Ele esteve conosco, e por isso nós estamos aqui como Josué, para entender que Deus não está dando uma mensagem para ele olhar, e Deus não está falando assim para Josué, assim, olha, Josué, eis que te digo, Josué, olha para trás, Josué, e veja o que eu fiz. Ele falou isso? Ele falou assim, Josué, olha para frente e acredita que eu vou andar com você lá na frente. Glória a Deus, aleluia, porque Deus não quer trazer lembranças de um passado que Ele já fez, ou já operou, ou já realizou, mas Ele quer nos dizer no hoje, nesse dia que nós estamos aqui, que Ele está conosco hoje, e amanhã Ele continuará estando, amanhã ainda Ele permanecerá conosco, porque esse é o nosso Deus. Não é um Deus que olha do céu, que opera, que faz mais ou menos. Não, a obra de Deus é completa na nossa vida. Deus está falando para Josué, lembra da minha ordem? A minha ordem é, seja forte e corajoso, que amanhã continuarei com você. E sobre essa palavra eu quero declarar sobre o nosso ano de 2026. Eu não sei vitória, eu não sei bênção, não sei que você tem orado para Deus, eu não sei seus planos, seus objetivos, que você anotou num papel, que você falou para você mesmo, você vai emagrecer, vai ganhar dinheiro, vai não sei o que. Tem gente aqui que eu sei, irmão, já está programando até a Mega Sena da virada. Vai, mente não. Se não está jogando, está torcendo para algum parente. Tem umas coisas que a gente, é nosso, né? Aquela coisa assim, eu sei, a gente tem uma noção, sabe? Mas o que vem dos seus planos, ou daquilo que você está colocando no papel, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que vem do céu para nós, presença de Deus na sua vida, é Deus com você, e entenda que é Deus com você, e você precisando estar diante desse Deus também, porque uma coisa eu não tenho dúvida, olhando para a Bíblia, como eu disse aqui de forma clara e nítida, eu não tenho dúvida, que é Deus querendo conduzir a nossa vida, que é Deus querendo trazer a proteção na nossa vida, que é Deus querendo abrir portas na nossa vida, que é Deus ajudando a gente contra o leão, contra o urso, contra tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que também nós, na nossa profunda humanidade, por assim dizer, direcionado por ações, vontades próprias, querer de coisas dessa terra, que nós não devemos querer, porque o Senhor já nos tem provido de todas as coisas que precisamos, além de todas aquelas da qual nós herdaremos na glória vindoura. Ou seja, diante do Senhor e diante das Escrituras, temos tudo. Não precisamos de receber mais nada, além daquela mensagem, daquela que nós já ouvimos e já nos entregamos, que é o nosso Senhor nos entregando a sua própria vida, para que nós pudéssemos ter conosco a adoção de sermos chamados filhos de Deus, recebemos em nosso templo físico a habitação do Espírito Santo e ter a garantia da salvação e de que nenhum de nós se perca, somado com aquilo que diz através da vida de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 1, que fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com isso eu resumo e quero que você entenda, o que Deus tem para a sua vida é completo. Não se afaste do que Deus tem para você. Nem o diabo pode te afastar de Deus, nada pode contra aquilo que Deus tem na sua vida. Então somente quando colocamos a nossa vida nas nossas próprias direções, na nossa própria condução, aí nós queremos escrever a nossa história sozinho. E eu quero declarar para a minha vida e para a vida de todos nós, se você assim desejar também, uma história escrita com Deus do ano que vai se iniciar. Que o Senhor conduza a sua vida, assim como, irmãos, foi na vida de Jacó também. Você lembra da vida de Jacó? Posso aqui dar uma pincelada? Não sei, deixa eu ver dourado aqui. Da vida de Jacó? Você lembra da vida de Jacó? Que o Jacó era filho, era Abraão, Isaac, esses três. E aí nós entendemos todo o Antigo Testamento, que era Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Abraão viveu em milagre. O filho dele, Isaac, em milagre. Abraão, Isaac e Jacó também é fruto de milagre, porque Abraão, você sabe a história, não podia ter filhos. Eu vou resumir bem rápido aqui, mas tenta processar comigo para a gente entender aqui. Milagre no nosso patriarca Abraão, milagre no filho dele Isaac. Jacó, fruto de milagre. Deus trata com Abraão, Deus trata com Jacó, Deus trata com Isaac, e Deus também trata na vida de Jacó. O interessante é que o tratamento na vida de Jacó foi diferente. O Jacó foi chamado por Deus, e Deus começa a agir na vida do Jacó, irmão,
não de uma maneira direta, mas no meio das dificuldades de um cenário que ele não imaginou viver, que foi quando ele tinha, depois de 70 anos, anota o que eu vou falar, que ele faz aquela passagem que aqueles que lêem a Bíblia sabem, que ele usurpa e ele adquire de maneira ilegal a legitimidade da bênção do primogênito. Ele tomou a bênção no lugar do seu irmão Esaú, foi abençoado no lugar do seu irmão, ameaçado pelo seu irmão, que falou assim: eu vou te matar. O que a mãe faz? Manda ele para outra terra. Chegando numa outra terra, pensa você agora, que Deus se revela a Jacó e fala assim: Jacó, sou eu, o Deus de Abraão e de Isaac. Olha o que Deus fala para Jacó, irmão. Isso, Deus não falou: eu sou seu Deus. Ele fala: eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus do seu pai. Ainda não sou seu Deus, mas eu quero fazer uma aliança com você. Olha isso, você está entendendo isso não? Com 70 anos, Jacó está tendo a primeira aproximação diante de Deus daquilo que Deus poderia fazer na vida dele. E Jacó viveu as promessas do Senhor a partir desse momento, quando ele vai para uma terra que não mais tem controle dos funcionários, dos servos da sua casa, dos empregados, ninguém para servir ele, mas agora tinha um agir de Deus através da provisão, do sustento e daquilo que não estava ao seu alcance. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmão, que tudo que não está ao seu alcance, que tudo que não está no seu plano, que está além das suas condições, é aí que Deus vai agir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o que está ao nosso alcance nós vamos fazer. Nós somos responsáveis. Nós não somos aqueles que sentam, fica deitado lá naquele quarto lá e fala assim: eu mando o seu anjo lá em casa, Senhor, põe teu anjo lá em casa, fica numa rede balançando, Senhor, traz a bênção. Não, aquilo que nos compete a gente vai trabalhar, vamos estudar, vamos nos dedicar, e muito mais do que isso, vamos dar testemunho em tudo que vamos fazer, porque no meu trabalho dou testemunho, nas minhas ações dou testemunho, vivo e referencio Deus através da minha vida, mas eu vou muito mais além do que isso, que no que eu não tenho condição, Deus vai abençoar. Que na vida do seu filho, que você não tem controle, que você não consegue fazer, o Senhor pode fazer e vai fazer. Na vida da sua esposa, na vida do seu marido, na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida da sua filha, na vida do seu filho. Está distante, está não sei onde, eu não sei, mas Deus pode todas as coisas, e é Ele que nos conduz dia após dia a viver o que Ele tem para a nossa vida. Olha então Davi, olha então Josué, olha então Jacó. E aí eu volto um pouquinho aqui para Josué então, lembrando que o Josué viu Deus agir através de Moisés, várias coisas, 10 pragas, mar vermelho, tocou na água, a água que era salgada virou doce, e depois ele viu por 40 anos, Deus provendo o alimento do céu chamado de maná, ele viu tudo, mas não basta isso, irmão, nós ainda não vimos tudo da parte de Deus. Quero que você entenda que nós ainda veremos coisas da parte do Senhor na nossa vida, para o novo ano que vai iniciar. Essa palavra em Josué capítulo de número 1, calma aí, nesse tempo de luto que você está chorando, que você está lamentando, a ausência de Moisés, eu tenho ainda a dizer, tem coisas novas para acontecer, tem coisas novas ainda para acontecer na nossa vida, e todas elas virão com a proteção e a presença de Deus. Aí, nós entendemos na história de Josué, quando ele sai dali, irmão, ele já tem alguns desafios. Saindo, logo que ele sai dali, ele já foi enfrentar a travessia do Rio Jordão. Ele precisava atravessar o Rio Jordão, e atravessar o Jordão. Em nome de Jesus, o que nós tivermos que atravessar, nós vamos atravessar. Toma posse disso, irmão. Não estou falando aqui para encher seu ego, não, de jamais. Eu quero agir com fé, de acordo com o que Deus fala na escritura dele. O que nós tivemos que atravessar, nós vamos atravessar no nome de Jesus. Não vai ser um rio que vai impedir de vivermos o que Deus tem para a nossa vida. Não vai ser um rio, a gente, que vai impedir da gente ficar do lado de cá e não atravessar do lado de lá para alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não vai ser nada, no nome de Jesus. E ele tem que atravessar o Rio Jordão, e logo que ele atravessa o Rio Jordão, acontece duas passagens que nós vimos na Bíblia com grande frequência durante todo o ano, que são as dificuldades de muralhas, de cidades fortes que precisavam ser habitadas. Ou seja, vou resumir para você: impossível, com a nossa condição de força, com os nossos recursos de guerra, com o seu recurso financeiro,
com o que você tem de recurso, porque eles chegaram à frente das muralhas de Jericó. Os muros eram fortes, os muros eram largos, não tinha como adentrar em Jericó, porque ela era devidamente sólida. E tem coisas que estão sólidas diante de nós, e quando nós olharmos, quando nós vermos, quando nós contemplarmos aquela situação, aquele obstáculo, ou aquela muralha, ou aquilo que está à nossa frente, saberemos, sem condição nenhuma, para nós, mas ao nosso Deus, nada é impossível. Nada é impossível. A Deus tudo é possível, é o que a palavra de Deus fala. E aí eles rodeiam a cidade e trazem a vitória, não eles, né? Mas o Senhor concede a vitória. E as muralhas de Jericó, por isso nós cantamos: vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. Em nome de Jesus, que as muralhas caiam e venham em ruínas. Mas a casa de Raabe não caiu, ela ficou de pé, porque o Senhor é o que derruba, mas o Senhor é o que tem que manter de pé. Eu não sei se vai cair, se vai ficar de pé, irmão, em nome de Jesus. É Deus, é Deus, é Deus. A cidade de Ai, forte também, eles tiveram que vencer. E o que dizer dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus? O povo que se levanta contra, ou dificuldade que não nos deixa em paz, ou afronta que sempre enfrentamos, irmão, e nunca temos um tempo de descanso, que é as das quais nós enfrentamos dia após dia, inimigo atrás de inimigo, dificuldade atrás de dificuldade, episódio atrás de episódios. A todas essas, a todos esses inimigos, a toda afronta, Deus fortaleceu, e ele continuou servindo a Deus e agradecendo a Deus. E quando chega no final do livro de Josué, no capítulo de número 24, depois que ele passa tudo, veja só, do capítulo 1 ao capítulo de número 24, passou toda a história agora de Josué, porque agora não é mais a história do Moisés, irmão. Agora vamos falar da história, então. Não é a história do personagem da Bíblia que eu estou falando, é da nossa história. Porque nós sabemos o que Deus fez na vida de Moisés, nós sabemos o que Deus fez na vida de Jacó, nós sabemos o que Deus fez na vida de Josué agora, nós sabemos o que Deus fez na vida de Davi, mas nós estamos falando o que Deus faz na nossa vida. Diante de Deus, a nossa história está aqui, diante dos nossos olhos. A minha ordem para você é: seja forte e corajoso, continua na minha presença. Chega no capítulo de número 24, e aqui eu já estou quase encerrando, o nosso horário já foi mesmo, definitivamente. Olhando aqui a escritura, eu vejo aqui a pauta dos nossos olhos: desafios, fé e compromisso. Três coisas que, diante de todos esses que nós citamos, está totalmente claro aos nossos olhos. Desafios no plural, porque não é um. Desafios porque toda vez enfrentamos um. Desafios porque são eles que se colocam na nossa frente para fazer com que a gente recuse a um chamado de Deus na nossa vida. Desafios dos quais agora pesa para o nosso lado, porque nós somos cristãos responsáveis, entendendo que é o Senhor que permitiu também. O que eu vou falar? Você não é de Deus na sua vida, não, irmão? Se não fosse nem se levantado, permissão de Deus para se colocar à sua frente, permissão de Deus para estar diante dos seus olhos, permissão de Deus para pegar no seu pé, permissão de Deus para tirar sua paz, permissão de Deus para incomodar o seu coração, permissão de Deus, irmão, para te tirar tudo o que você tem, permissão de Deus. Mas também, diante do Senhor, nós seremos mais que vencedores diante de todas as coisas. Desafios do nossa parte, minha, sua, de todos os personagens da Bíblia: fé. Porque a nossa fé, todo dia, ela é confrontada, todo dia precisa ser renovada. Não é numa pregação, desculpa falar, não é na igreja do A, do B, do C, não é naquele cara que você segue. Eu tenho fé, estou seguindo agora o ciclano lá no YouTube lá, estou vendo todo dia de manhã a ministração do pastor lá na minha vida. Não vai dar fé não, irmão. A fé é quando estiver na nossa frente, vou falar em nome de Jesus, eu vou vencer, eu não vou recuar, eu vou avante. A fé é a que nos leva até a direção de Deus, não é a que nos desvia do Senhor.
A fé, irmão, é o que faz a gente ir tremendo, bambeando, e arrastando, e sofrendo, mas nós vamos na direção do que Deus falou para a nossa vida. Às vezes nós vamos molhar o pé no Jordão, às vezes nós vamos olhar a muralha e vamos morrer de medo, às vezes nós vamos ver as dificuldades, irmão, e os nossos pés paralisam, mas a fé faz os nossos pés se movimentar. Foi pela fé que o Pedro colocou o pé na água e andou até Jesus, mas também foi pela ausência de fé que fez ele que nós entendamos isso, que a sua vida, a sua história e a minha história é individual. Eu não vou gerar fé para você, irmão. O máximo que eu vou fazer é encorajar você e você me encorajar. Você sabe do que nós estamos falando. Nós não estamos para ganhar destaque, glória de nada, mas nós estamos para romper em fé em nome de Jesus, porque nós sabemos quem mandou a gente ter fé, e nós sabemos também em quem nós temos fé, que cada vez que temos fé, nós honramos o nome do nosso Senhor. Cada vez que olhamos a dificuldade, mas a fé vai além da dificuldade. A fé faz a gente ver Deus nessa dificuldade que nós estamos. A fé faz a gente olhar, enxergar a Deus diante de todo o cenário construído, que faz a gente atemorizar, se assustar, se amedrontar, paralisar a sua fé. Então, diante de todos esses, os desafios, a fé. Só que o último que eu estou encerrando aqui, que eu não poderia dimensionar, que eu vejo Davi, eu vejo Josué, e aí eu quero encerrar, que é o compromisso. Compromisso, irmão, é uma das coisas mais sérias que nós temos a falar da fé. Uma pessoa com compromisso é uma pessoa que se decidiu. O compromisso, ele não é gerado quando visitamos ou frequentamos um dia de culto. Compromisso não é quando oramos. Compromisso é quando continuamos. Compromisso é quando as nossas ações falam por si e revelam diante do nosso Senhor que nós realmente reforçamos um compromisso diante dele. Eu não sei se é a melhor maneira de compararmos, e eu não preciso olhar para situações de homens que demonstraram compromisso na Bíblia, mas eu gostaria de ver uma rotina mais fácil no seu dia a dia, o seu marido, ou sua esposa, ou seu filho que tem compromisso com você. Quando você fala que tem compromisso, você sabe por que tem compromisso, porque está perto, porque está comprometido, porque está na mesma causa, porque não tem abandono, não tem ausência, ele é diário. Porque você vai falar para o seu marido aí, ou mulher, vou falar assim das mulheres para o marido, que eu acho que é mais fácil. Seu marido tem compromisso com você de casamento, de aliança, esse cara sai de casa, volta dali 5 dias, você deixa? Vai? Acho que nem o pastor Zé Roberto, tem a Sônia que é calminha, aí dele, se ele for dar uma volta com a cachorra, demorar 1h30. Ele vai falar assim, olha, você demora 1h20 só, ué. Você não percebeu que hoje foi mais 10 no outro dia? Tem compromisso, então por isso ele tem que voltar. Tem compromisso, por isso ele sabe da responsabilidade. Compromisso, irmão, é um recheio de atividades, das quais nós temos que olhar para nós hoje e ver se nós estamos tendo ou não tendo compromisso com o nosso Senhor. E o compromisso, ele é diário. O compromisso é visível. O compromisso tem que ser verdadeiro, porque todo mundo sabe quando não tem compromisso. Todo mundo sabe que sem compromisso não tem relacionamento. É verdade ou não é? Então a gente vai falar que a gente é crente, que a gente quer a bênção de Deus. Sem compromisso como? Me explica. Me faz entender isso, que eu não consigo entender. Como que eu vou ter esse compromisso se eu não tenho tudo isso aqui demonstrado? Agora, uma coisa que eu olho para as Escrituras e vejo: Deus tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com Davi. Deus tem compromisso com Josué. Deus tem compromisso com Jacó. Ele também tem compromisso com você. Glória a Deus. Então, ter compromisso é ter tempo com meu Deus. Ter compromisso é ter relacionamento com meu Deus. E talvez uma última coisa que nós poderíamos falar assim: ter compromisso tem que ter renúncia também. Vai ter que renunciar talvez um futebol. Aí você está entendendo que é o relacionamento. Às vezes não, às vezes a mulher até manda o cara jogar uma bola, que só dentro de casa não dá, né? Não é o problema, não é o futebol, mas tem muita coisa no relacionamento que tem que ter renúncia. E espiritualmente, irmão, você está entendendo o que eu estou querendo falar?
quer ter relacionamento com Deus, quer ter o compromisso dele, tem que ter muita renúncia aí. Talvez você já estendeu muita coisa na sua vida que você já tinha que ter renunciado, e até hoje está levando isso aí para quê? Você sabe que você já tinha que ter parado com isso. Para que você está fazendo isso? Você acha que eu estou pregando para você? Eu não estou pregando para mim, irmão? Você acha que eu não estou falando, essa palavra não está cortando do lado de cá? Fica tranquilo, eu tenho que devolver para vocês, porque para mim já cortou. Tem que fazer efeito para você também, porque a palavra só vai me incomodar? Vamos incomodar todos nós. Temos que fazer renúncias pelo nosso Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor. É Ele que coloca o desafio. Nós caminhamos com fé, e nós, os seus filhos, queremos renovar o compromisso. Por isso eu encerro com o que Josué disse no capítulo de número 24, quando ele viveu tudo conforme eu disse. E agora o povo já não era mais, responsabilidade do Josué, que até então Josué era o líder, e depois que ele viveu tudo, ele já caminhou o ano, já caminhou a jornada, já caminhou o deserto. Quando encerrou tudo, o Josué falou para o povo: olha, a partir de agora, vocês fiquem à vontade, vocês não vão atravessar, vocês caminhem por conta própria. Mas deixa eu te dar um conselho, que o Josué falou assim: eu tenho um compromisso com meu Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Renovação da aliança, compromisso é renovação. Renove o seu compromisso com Deus. Você sabe do que eu estou falando. Renove com o seu Deus a sua intimidade, renove com o Senhor a sua história, renove com o Senhor mais esse ano que vai começar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já nos decidimos. Você escolhe o que vocês quiserem. E ele diz ainda mais: nós vamos ficar com o nosso Deus. Se vocês quiserem ficar com os deuses lá de trás, com os deuses do Egito, vocês escolhem o que vocês quiserem. Eu não abro mão mais do meu Senhor. Eu espero em nome de Jesus que você entenda o que eu estou falando. Eu vim falando de tudo que Deus faz, de como Ele faz, para a gente poder se decidir essa noite. E hoje não é para arrepiar, hoje é para decidir. Hoje não é para sentir o mover, é para tomar decisão diante do nosso Senhor. Convido você a se colocar de pé. Pastor Zé Roberto, você pode encerrar esse culto para nós em oração?